bem com vocês? Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, nós estamos aqui mais um dia, nós vamos falar com vocês um pouquinho sobre um assunto chamado temperamento e como isso tem influenciado no seu relacionamento, no seu casamento, com os seus filhos, e vai lá saber. Bom, mas antes de começar, vai ser disponibilizado para você um link acima ou aqui embaixo, onde você vai receber gratuitamente um teste sobre temperamento, porque nós queremos que você descubra qual é o seu temperamento e o temperamento do seu parceiro. Então você pode clicar agora no link ou você pode aguardar até o final do vídeo. Bom, nosso tema de hoje que nós estaremos falando é quanto você sabe sobre você e o quanto isso vai influenciar na sua vida, no seu relacionamento com o seu marido, seu esposo, relacionamentos em geral e principalmente também com seus filhos, né? Em geral. Exatamente. Primeiro, por que é importante? Por que nós vamos falar sobre isso? Primeiro, porque vai aumentar o prazer de viver. Exatamente. Você vai conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Isso vai dar um prazer de viver. Você vai olhar para você e vai falar, nossa, é possível, eu consegui, eu achava que isso era uma fraqueza minha, mas na verdade eu descobri que isso é um ponto forte meu. Então vai dar prazer de viver. Você vai conseguir superar a solidão. Você não vai querer mais ficar isolado, porque você vai saber lidar com o outro. Sim. Porque às vezes, como nós temos temperamentos diferentes, nós não entendemos o temperamento do outro e nós acabamos nos isolando. E o mais dos importantes, você vai aprender a se relacionar com o próximo, com o seu parceiro principalmente. Principalmente, verdade. O quarto aqui é o aumento da capacidade de pensar. O grande problema nosso, nos nossos relacionamentos, né, é que nós perdemos muitas vezes essa capacidade de pensar no sentido de colocar no lugar do outro, saber que aquilo às vezes é dele e aquilo que é meu. Então essa capacidade vai aumentar e a gente vai conseguir ver com mais empatia aquilo que está no meu relacionamento, no meu próximo. O quinto, compreender melhor o outro, como eu já estou colocando. Você vai ter mais empatia, vai saber melhor os porquês os porquês que a pessoa age daquela forma. E a gente vai ter boas respostas, e por que você tem certo comportamento diante de uma situação e a pessoa tem totalmente diferente. Já viu, às vezes, uma expressão que às vezes você vê alguém passando por algo, por uma situação, e você olha e fala, nossa, não precisava de tudo aquilo. Nossa, que exagero, se fosse comigo. Sim. Mas exatamente porque você é diferente do outro. E nessa aula você vai aprender como compreender melhor o outro. Outra coisa importante que a gente aprende é a prevenção a alguns transtornos, a depressão e alguns transtornos emocionais, fobias, né, que são os medos, né, transtornos de pânico, etc. Isso vai ajudar muito porque quanto mais eu me entendo, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei aquilo que são os meus temperamentos, até onde eu posso ir, mas eu vou prevenir qualquer tipo de transtorno, até mesmo outras doenças mais sérias. Quer dizer que tem muitos benefícios, né, André? Muitos benefícios. E aqui eu quero contar uma historinha pra vocês, uma historinha na verdade muito interessante, né? Você já viajou de avião? Já viajamos, já viajamos de avião. Eu me lembro uma vez que nós estávamos indo para Manaus e era à noite e eu tinha muita curiosidade de entrar na cabine para ver ali como que era, né, com o piloto. E aí eu falei pra ela, amor, eu vou pedir para a moça, eu quero ir lá. Ela, amor, deixa disso, não, você é muito carudo. Né? Eu falei, sou carudo. Aí eu pedi pra aeromoça, pra ela me autorizar a entrar e por incrível que pareça, ela foi lá, conversou com o piloto e ele deixou. Eu fui. Quando a gente estava conversando, eu olhava aquele monte de botão no painel e eu falei assim pra ele, você conhece tudo isso? Você sabe como funciona? Ele, claro, um a um. A minha obrigação aqui é subir o avião, coloco no piloto automático e depois eu desço. Quando tem alguma turbulência ou alguma coisa, eu pego a direção dele, mas ele vai sozinho. E ele conhecia todos os instrumentos de navegação. A minha pergunta agora para você é, você entraria em um avião se você soubesse que esse piloto, ele não maneja muito bem aqueles instrumentos de navegação, ele não sabe muito bem para que ele serve? Você entraria, amor? Eu não, com certeza não. Você entraria se esse piloto não soubesse lidar com as altas turbulências ou coisas parecidas intercorrência não seria a palavra certa, mas aquele que pode acontecer durante o período de voo, se ele não soubesse lidar com isso, você entraria? Não mesmo. Agora, imagina se você está num avião e tem uma turbulência daquelas graves, onde o avião pula e trepida pra caramba, como se estivesse passando por pedras, né? E ele não soubesse lidar com isso. Uau. Me lembro de uma viagem que eu fiz pra África e a gente só via oceano.
E um dado momento a gente passou por uma turbulência muito grande, que a gente pulava, né, dentro do avião. E aí a gente ficou muito assustado com aquilo. Mas eu percebi que de alguma forma ele foi assumindo a direção de tudo, o avião não perdeu altura, nada, a gente só pulava. E ele conseguiu manter normalmente. E aí eu vi que aquele cara tinha experiência nisso. Eu falei, putz, esse daí é um excelente piloto, né? E a turbulência e tudo mais faz parte. Se o piloto não tiver experiência, o avião pode cair. E se eu falasse pra você que você todos os dias entra nessa aeronave e você embarca nessa viagem com esse piloto que é totalmente inexperiente, com esse piloto que não sabe como apertar os botões lá e que muitas vezes, por ele ser inexperiente, tem trazido muito prejuízo para essa aeronave. Se eu falasse que você entra todos os dias, sabe como? Você sabe quem é quem é essa aeronave? Primeiro que essa aeronave ela é sua mente, é isso mesmo, a sua mente que é infinita, com muitas possibilidades. E esse piloto despreparado é você, porque muitas vezes nós não sabemos lidar com todas as turbulências que vêm dentro de nós. O ser humano tem uma capacidade infinita de resolver problemas. Está tudo dentro de nós, mas como nós não sabemos manejar, nós não sabemos quais são os botões que tem que apertar, como lidar, nós vemos tantas pessoas presas em depressão, em ansiedade, em angústia. Não porque elas não têm capacidade para superar, é porque elas não sabem manejar. E é sobre isso que nós queremos que você entenda. O seu relacionamento às vezes não está bom, o seu casamento, o relacionamento com os seus filhos, não é porque você não tem capacidade de fazer com que esse relacionamento dê certo, ou com o seu filho, ou não sei com o quê. Mas é porque você talvez não sabe manejar, você não sabe como fazer as coisas darem certo, né? Agora imagine esse painel sendo a nossa mente, como ela colocou que é a aeronave. Imagina se eu não tenho muito autoconhecimento, como a gente colocou lá, que são os benefícios da gente saber o nosso temperamento. Eu não conheço muito bem esse bando de painel de fiação e de tudo que tem na minha mente. Como eu vou lidar com o meu relacionamento com o seu marido, esposa, com os seus filhos? O relacionamento amoroso em si, que hoje tem sido o grande entrave das pessoas. Então as pessoas elas querem falar algo pro seu parceiro, a sua parceira, mas ela não sabe nem como é a aeronave dela. Exatamente. Ela não conhece, assim como a gente está colocando, o seu temperamento, ou seja, quais são os seus limites, como vai conhecer Agora o outro? imagina a gravidade disso. Se eu não me conheço, eu não sei navegar, eu não sei como lidar, como é que eu vou saber do André? E aí dentro de casa, dentro do relacionamento, é uma guerra sem fim. Porque eu não me conheço, automaticamente eu não conheço o André e nós ficamos dando murro em ponta de faca. Nós queremos que as coisas aconteçam por intuição, mas você precisa conhecer, saber lidar, saber navegar, saber fazer com que essa aeronave, que é a sua mente, voe de uma forma saudável e segura, né? E é interessante que, como ela colocou, que a nossa mente é infinita, tem muitas possibilidades. Quando eu vejo essa palavra mente infinita, eu me lembro de um texto da Bíblia que eu acho muito legal. Não sei se você já leu, lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, tem uma história que as pessoas quiseram construir uma torre. E ela foi colocada como Torre de Babel, é o que se diz lá no início do Gênesis. E aí eles tinham um objetivo, tornar o nome deles célebres, né? Eles queriam tornar o nome deles grande. E aí, é claro, né, gente, não tinha como construir para tocar o céu, que era o objetivo deles, mas eles queriam que o nome fosse grande. E aí eles começam a construir, e aí mostra um momento onde a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, conversam entre si, e eles falam, vamos descer até lá, né, porque para o homem não há impossíveis. Aí eu pego essa palavra. Se a Bíblia diz, se Deus está dizendo que para o homem não há impossíveis, porque ele desce lá e confunde a língua de todos eles, para eles se espalharem. Então, Deus reconhece isso, porque foi Ele que nos fez, né? Eu não sei se você é cristão, nós somos cristãos e nós acreditamos nisso. Então, se Deus colocou essa mente infinita, então ela é, e ela tem muitas possibilidades. Então, por que as pessoas não crescem? Por que os relacionamentos hoje estão tendo tanto atrito? Por que às vezes por coisas tão pequenas. Na maioria das vezes. Às vezes o seu relacionamento está trincado, tá indo por água abaixo por coisas que são simples de resolver. E essa mente infinita que nós temos, por que isso está acontecendo, né? Nós não sabemos usá-la no casamento.
com relação à tolerância, com relação a se expressar melhor. Eu estava indo agora levar minha filha num local que ela ia ter aula, e eu estava falando para ela falou assim, o ar-condicionado ele é tão gelado. Aí eu falei assim, filha, fale, a gente tem ensinado isso para ela. Fala que o ar está um pouco gelado, que eles vão subir a temperatura. Ela tem aprendido isso desde criança, mas ninguém me ensinou, ninguém ensinou a Luísa, eu acho que ninguém ensinou você a se expressar melhor. E os casamentos hoje têm tido grande problema, porque além da gente não se conhecer, a gente não conhece o outro e não se expressa. Aí a e não sabe falar. E a gente acredita verdadeiramente que depois que você casa, você começa um relacionamento, a pessoa ganha de presente uma bola de cristal, onde ela vai adivinhar tudo que você quer, todos os seus sonhos, seu pensamento. Nós acreditamos nisso. E na verdade isso não existe. Então as pessoas estão fracassando muitas vezes no casamento, nos relacionamentos, por falta desse conhecimento mesmo, né? Sim, aí a gente vê que a mente, né, nós não sabemos usá-la no trabalho, no meio dos amigos, nos relacionamentos em geral e na vida como um todo, nas nossas vivências diárias, né? A vida nossa, ela se resume a não apenas a um relacionamento dentro de casa, mas a vida se resume a trabalho, escola, vizinhança e tantas outras coisas, né? Olha, e quantas vezes nós prometemos que nós vamos mudar de comportamento? Às vezes você está ouvindo a gente falar, você fala, Luiz, mas eu já tentei melhorar, eu não quero que meu casamento, meu relacionamento seja um fracasso, eu já fiz promessas, eu já comprometi comigo mesmo a melhorar comigo e com o meu parceiro, com o meu relacionamento. Agora, eu prometi que não ia ser mais agressiva dentro do relacionamento. Não, eu vou ter mais paciência com o André. Não, eu não vou mais gritar, eu não vou mais falar, eu vou pensar antes de agir. Ou quantas vezes nós já falamos assim, eu já falei várias vezes, vou deixar isso de lado. Eu não vou mais me importar com isso. Ou quantas vezes você já falou, não, eu vou parar de julgar, porque isso dentro do relacionamento é incrível. Nós queremos saber o que a pessoa está pensando. Eu te conheço, eu sei quem você é. Você já fez isso. Nós começamos a julgar e nós falamos, não, eu não vou mais julgar, não quero mais isso. Ou eu vou sair da passividade. Você já prometeu isso para você mesmo. Gente, existem relacionamentos que você precisa entrar em ação. O seu relacionamento está indo pro buraco e você está lá sentada vendo não sei o que vai acontecer. E você prometeu, não, eu vou dar uma melhorada, eu sei que o meu relacionamento precisa, eu vou fazer algo, eu vou entrar em ação. E você traiu a você mesmo. Quantas vezes você já se traiu? Você falou que ia melhorar, você falou que seu relacionamento ia melhorar, mas na hora do dia a dia você não conseguiu. E por que isso acontece? Agora, como então eu melhorar, sendo que eu não me conheço? Exatamente. Conhecer-se a si mesmo, gente, é saber até onde você pode ir e quais são os seus limites. Consequentemente, eu tenho uma gama de conhecimento, o leque se abre em relação a mim e eu começo a tolerar melhor o outro, eu começo a ter mais empatia com o outro. Tudo vai mudando na nossa vida. O relacionamento que antes era um peso, era um fardo, que não aguentava mais a pessoa, você vai perceber que existem algumas coisas nela que não vão mudar. Eu e a Loida, a gente tem essa noção, né? E às vezes as nossas promessas, elas são baseadas não em fatos que nunca vão acontecer porque eu vou me trair, mas em coisas que eu sei que eu posso fazer isso e eu posso, talvez, fazendo isso comigo, ajudar no meu relacionamento para que a pessoa também comece com a mudança na vida dela. Gente, não adianta você fazer promessas se você não se conhece. Por quê? Porque você, como o André falou, você não sabe qual é o seu limite. Aí você não sabe o seu limite, você não sabe qual é o limite do outro. Então, por mais que você queira, e isso é o primeiro passo, é importante você querer que seu relacionamento melhore, mas isso não é o suficiente. Você precisa parar hoje, para agora, e você fazer esse autoconhecimento, olhar para dentro, para que você se conhecendo, você automaticamente vai a conhecer o outro. A Bíblia fala, né, que nós devemos amar o outro como a mim mesmo. Então, primeiro você se ama, você se conhece, e aí você consegue desenvolver um relacionamento mais saudável. A palavra, como a gente colocou que é a palavra-chave, é atuar. Atuar é o inverso de passividade. Eu sou o ator principal na minha vida. Sou eu quem vou desenvolver a minha história. Sou eu quem vou fazer algo para sair da vida que eu estou. A gente espera muito no outro. A gente espera demais no outro, né? Isso não é atuar. A gente espera que o meu relacionamento vai mudar, meu marido, a esposa, quando ele tomar uma decisão de fazer isso.
Quando meu filho vai mudar, quando ele tomar a decisão. Tá, eu sei que cada um tem que tomar a sua decisão, mas nesse meio família que a gente está dizendo aqui, que é o exemplo, o que eu posso fazer? É um efeito dominó. Eu mudo e vai caindo, todos os demais vai mudando. Eu me lembro de uma pessoa que já participou de uma palestra comigo e ela falava muito isso. Ela chegou com uma demanda com a gente, é o seguinte: olha, essa é a última atacada. Eu não vou mais fazer a última chance que eu estou dando para minha vida, para o meu relacionamento. Ela chegou tomando, eu não me lembro quantos comprimidos, né? Ela tomava muita coisa. E ela já por algumas vezes ela pediu para o médico dela internar ela, porque ela estava com muitos pensamentos loucos, né? Ela não tinha um transtorno, assim, ela via que ela não estava bem. E aí ela veio participar conosco e ela falou: olha, o meu marido ele é isso, o meu marido é aquilo, não aguento mais ele, é a última coisa que eu estou tentando na minha vida, já falei até para o meu médico que eu não tento mais nada para ele me internar. E aí ela participou de algumas palestras com a gente, né? Conclusão, hoje fazem 2 anos já que ela participou. A gente tem contato com ela, ela é de muito longe daqui da gente, mas hoje, lá já no início ela tomou um posicionamento. Ela começou a perceber que o problema não estava no marido dela. Ele até podia ter problema, mas ela tinha que atuar na vida dela. Então ela começou a fazer parte e realmente tomar a frente, tomar a rédea da vida dela. E aí o casamento começou a melhorar, tudo começou a melhorar, a empresa que estava indo para o buraco começou a melhorar. Aí lá atrás, há um pouco mais, quase 2 anos, ela ligou para mim e falou assim: eu não sei o que aconteceu com esse trem. Esse trem era o marido dela. Eu falei: por quê? Porque ele mudou. Eu falei assim, eu falei para ela assim: será que foi ele que mudou ou a sua mudança expandiu para ele? Ela ainda não tinha pensado nisso. Bom, gente, 2 anos depois, ela está bem. Está muito bem com o marido dela, inclusive ele quer conhecer a gente, né? Está bem com os filhos, a empresa está bem, por quê? Porque ela saiu da passividade. Você sabia que às vezes as pessoas falam assim pra mim, quando a gente conversa com os casais: Luísa, porque você não entende como ele é grosseiro comigo, você não entende como ele faz isso comigo, então meu casamento não tem como melhorar, porque ele tem essas certas condutas. Você sabia que existem muitos comportamentos que o seu parceiro age com você porque você permite? Você acaba alimentando isso nele. Então às vezes eu escuto algumas mulheres falando: Luísa, se eu não fizer nada, esse homem não faz. Todo o casamento fica nas minhas costas. Aí eu falei pra ela: ele não faz nada porque ele sabe o que você vai fazer. Então você tem que começar a agir diferente. Isso é sair da passividade. Não é esperar o que o outro faça. É você tomar uma atitude para que melhore as coisas. Mas você sabia, eu e o André, nós temos uma frase aqui com nós dois que a gente leva para a vida, que é o seguinte: as pessoas só fazem comigo aquilo que eu permito que elas façam. É verdade. E dentro do seu casamento também, do seu relacionamento. Se existem coisas no seu relacionamento que você não está gostando, que está pesado, eu vou dizer uma coisa pra você: é porque você tá permitindo. Ah, Luísa, você não. É assim. Porque o André não vai me tratar de um jeito que eu não vou permitir. Vai ter primeiro conflito, claro que eu tenho que ter inteligência emocional para que mude esse comportamento, não é de ferro. Mas o André só vai fazer comigo aquilo que eu permito. O nosso relacionamento ele está de um jeito porque de alguma forma, ou eu estou passivo demais, estou deixando rolar, ou eu estou atuando de uma forma errada. Então, o nosso segredo aqui é você aprender a atuar, a você agir de forma certa. Agora, não adianta ficar sentado, como o André disse, esperando algo mágico acontecer, porque isso não vai acontecer. Por isso que nós queremos que você olhe para dentro de você, porque nós queremos que você conheça quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus limites. Gente, se você não souber isso, se você não se conhecer, você não consegue fazer um plano de ação. Se você não tem um plano de ação, você não vai conseguir melhorar. Né? Como o André ele usa aquela frase: não adianta você ter os mesmos comportamentos, né, amor? Fazer as mesmas escolhas e querer resultados diferentes. Mas insano, né? É insano. Agora, você não conhece os seus pontos fortes, você não sabe quais são os seus pontos fracos, você não sabe quais são os seus limites, você não sabe quais são as habilidades que você tem, né? Você não sabe quais habilidades você precisa desenvolver dentro do seu relacionamento. Então, como é que você acha que as coisas vão melhorar? Como é que você vai atuar? Uma coisa bacana quando a gente fala de habilidade, as pessoas elas se justificam demais: mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Lembra, nós temos uma mente infinita. Deus disse que nós temos uma capacidade infinita, então a habilidade é uma coisa que se aprende.
Então eu não sei fazer isso, eu posso aprender. Ah, no meu relacionamento, ele ou ela não sabe fazer isso. Deixa ele aprender como aluno. E quando a gente vai para esse âmbito de habilidade, a gente vê uma ausência total no âmbito profissional. Agora, o âmbito profissional, ele é um reflexo de tudo aquilo que nós somos, por dentro de casa, na família. Então, essas questões de conhecer esses pontos aqui, ponto forte, ponto fraco, seus limites, suas habilidades, isso começa no autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para que eu possa atuar diante de qualquer circunstância. Ok? Gente, nós nos relacionamos a partir de nós mesmos. Então nós acreditamos que do jeito que eu me relaciono, do jeito que eu enxergo a vida, por exemplo, no meu caso, eu acredito que o André também vai agir. Então eu ajo e eu quero e eu espero que o André tenha as mesmas condutas que eu teria diante de uma circunstância dentro do nosso casamento. Mas isso não é uma verdade, porque nós somos diferentes. É como se eu tivesse um óculos cor-de-rosa e o André tivesse um óculos cor-de-azul. Ele vê um mundo mais azul e eu vejo um mundo mais rosa. E não tem problema nisso, tá tudo certo. Viemos de famílias diferentes, criação diferente. Agora o problema é eu querer que o André veja um mundo cor-de-rosa como eu vejo. E às vezes isso dentro do relacionamento é terrível. Quer ver, por exemplo, existe um exemplo, vou até dar um exemplo no meio do André. Existe algo que nós somos muito diferentes na nossa personalidade, no nosso temperamento. Por exemplo, eu sou meio tratorzão. O que eu tenho que fazer, eu vou e faço. Se você me pedir para fazer alguma coisa, eu vou lá e vou fazer. E eu não penso muito direito no que eu vou fazer. O André, por sua vez, ele tem um outro temperamento. Se você pedir uma coisa para ele fazer, ele é mais detalhista, ele quer saber, ele pensa, ele repensa. Gente, isso no começo do nosso relacionamento era um caos, porque eu tinha vontade de agredir ele fisicamente. Eu falava, pelo amor de Deus, vai logo. E ele, por outra vez, pensava, meu, que mulher mal educada. Nossa, que né? grosseira. Falei muitas vezes pra ela. E nós ficávamos assim, dando murro em ponta de faca. Ó, nós estamos falando de temperamento. E eu queria que ele fosse, e eu queria que ele se relacionasse comigo como eu penso que é certo. E eu queria que ela se relacionasse comigo como eu acredito que é certo também. Exatamente. Até que um dia, então, nós ficávamos assim, dando murro em ponta de faca. Exatamente. Porque eu queria que ele fosse mais rápido e ele queria que eu fosse menos trator. O que nós entendemos? Que o fato de eu agir dessa forma, ter essa iniciativa, o que me dá para me fazer eu faço, não é um defeito necessariamente. E o fato dele ser mais cuidadoso, cauteloso, não era um defeito, mas isso me irritava nele. Essa forma de ser irritava ele. Mas quando nós nos conhecemos e descobrimos, eu comecei a perceber que isso era uma qualidade nele. E ele começou a ver que esse meu jeito de ser impulsivo e fazer, isso era uma qualidade. E hoje nós trabalhamos junto usando o que nós temos de melhor. Então eu deixo as coisas detalhistas para ele fazer, porque eu sei que vai sair com perfeição, mas ele sabe que comigo o negócio vai sair. Então na verdade nós nos unimos. Mas você consegue entender que isso só aconteceu depois que eu me conheci e eu entendi o meu funcionamento, e aí eu pude entender o funcionamento dele, eu parei com essa necessidade neurótica que nós temos de querer mudar. Anda, vai rápido, rápido, vai rápido. Querer mudar o outro, até né? hoje não é fácil. Eu sei que não é fácil para ele, não é fácil para mim, porque nós somos diferentes. Mas só que isso, a gente aprendeu a lidar com as diferenças, mas isso foi só depois do autoconhecimento. Eu acho que ela, claro que ela deve fazer isso também, mas tem hora que a gente vê algumas divergências, né? E aí eu saio, vou vir para alguma coisa, eu respiro. Ai, nós somos diferentes, eu penso. Né? Só que a gente tem uma mania seguinte, ela tá errada. Né? Nossa, ela é diferente. Isso. Gente, nós não estamos falando de coisa errada aqui. Não. Né? Coisas que, por exemplo, na religião a gente fala que é pecado, ou coisa que é errado, ou o nome que você quiser dar. Nós não estamos falando disso. A gente está falando de diferenças no lidar com o mundo externo. Eu sou o mundo externo dela, ela é o meu mundo externo. Só que para mim poder cuidar desse mundo externo, preciso aprender a cuidar do meu interno. Agora, alguns preferem a vida isolada, né? Às vezes está dentro do relacionamento, a pessoa está dentro do relacionamento e ela prefere viver duas pessoas dentro de casa que na verdade não são uma. Né? Tem pessoas que se retiram, por exemplo, para ir para um lugar e vai ficar anos lá para não relacionar com ninguém. Aí eu lembro daquele filme, Náufrago, né? Um filme que eu assisti. Você assistiu esse filme? Já assisti. O Náufrago, ele cai lá, a história eu não lembro ao certo, mas ele fica numa ilha sozinho.
E gente, mesmo sozinho, a gente vê a necessidade do homem se relacionar. Ele começa a se relacionar com uma bola, com o Wilson, a marca da bola. E ele conversa com ela, ele desenha cabelo nelas e tudo, ele se relaciona com ela o tempo todo. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos a necessidade de nos relacionar. Então, se estamos dentro de um relacionamento, namoro, noivado, casamento, não sei como é o seu aí, o que você tem que fazer? Vai ter que aprender a lidar. Primeiro se conheça. Porque se você se isolar, muitos nessa hora partem para um relacionamento extraconjugal, ou trai, ou separa, sendo que às vezes a pessoa era a pessoa ideal para você, ao invés de enfrentar. A grande verdade é que nós somos seres humanos evoluídos, mas somos muito complicados. Muito, gente. Tão complicados que quando nós não temos problema, nós criamos eles, criamos os fantasmas dentro da gente. Gente, isso é tão sério, às vezes até cômico, né, na verdade, que a gente, apesar de ser muito evoluído, a gente ao mesmo tempo é complicado e cria coisas dentro da gente. A gente cria fantasias com relação ao outro, nós criamos fantasias em relação ao nosso chefe do trabalho, aos nossos funcionários que estão pensando, que estão falando. E aí, eu teria tanta história para vocês de palestra e atendimento. Com certeza, ele tá me tratando assim porque ele tem outra, ele tá fazendo isso porque ele já não me ama mais. E nós começamos a criar fantasmas. Nós não precisamos ter inimigo, gente. Eu e você temos a capacidade, eu costumo dizer que a nossa mente, ela é maravilhosa, né? Se você conseguir trabalhar, ninguém consegue prender a mente. Porque você pode estar aqui, mas você pode estar viajando nos seus sonhos, imaginando. Mas desse mesmo jeito que essa mente ela é poderosa e criativa, ela também cria muitos fantasmas que necessariamente não existem. Deixa eu dar um exemplo aqui legal. Uma vez eu vi uma reportagem de uma pessoa que ficou preso. Ele foi condenado, ele ficou preso, não lembro, 20 anos, né? E aí a pessoa falou o seguinte, foram 3 amigos, 2 morreram, um em depressão e ficaram ruins. E ele saiu bem. E a repórter perguntou para ele o seguinte, como você conseguiu viver e depois provou que ele era inocente, gente? Isso era o pior. Nossa. Como que você conseguiu sobreviver lá dentro? E ele deu uma resposta dentro do que ela estava falando. Eu acho tão lindo isso. Ele falou assim, porque só o meu corpo estava lá dentro. Eu não estava lá. E eu mergulhei na leitura de livros e um monte de coisa. Eu mergulhei em um outro mundo paralelo que não era aquele e ele sobreviveu. Então, na verdade, isso que a gente cria, vamos aprender a criar coisas boas ao invés de ficar criando fantasmas dentro de nós. Do relacionamento, né? E por que nós criamos isso? Exatamente pela falta de conhecimento, por você não se conhecer e por você tentar entender o outro na sua dimensão interior. É muito difícil a gente conseguir entender, então você não vai conseguir entender o seu parceiro, a sua parceira, então a gente fica criando. E quais são esses fantasmas? Nós levantamos alguns. Primeiro, o distanciamento. Nós acreditamos que talvez o André chega do trabalho e às vezes ele está um pouco mais calado e já começa, tá vendo? O meu relacionamento com ele tá frio agora, já não tem mais. Gente, cada um tem o seu jeito. Eu, quando eu tô muito estressada, eu chego na minha casa, eu quero falar. Eu quero falar. Geralmente nós mulheres que está assim. E nós homens, você vai se identificar comigo. O André chega em casa, ele fica tudo quieto, não fala nada. Aí eu já sei que ele não tá bem. Hoje eu conheço o temperamento dele. É o jeito dele se encontrar dentro dele mesmo. Mas se era antes, ele tá distante de mim. Porque ele confia mais nos amigos do que em mim. Porque quando ele tá com um problema, ele não... Gente, eu começo a criar fantasma. E eu começo a criar, nosso casamento é distante. Tá distante nada, gente. Ele só tá cansado. Às vezes a pessoa tá precisando de um tempo. Assim como você tem o direito de falar. Assim como eu tenho o direito de falar também. Nós criamos com os filhos, sabe? Nós temos os filhos, às vezes o filho tem um temperamento diferente do seu e você não entende, o nosso santo não combina. Gente, pelo amor de Deus, que santo é esse que não combina? É seu filho. Tem que combinar, tem que entender que ele é diferente de você e tá tudo bem por causa disso. Criamos, pode falar. Cuidado, nós homens aí, você que está nos assistindo, que às vezes essa questão assim da gente, a gente é muito difícil de tolerar essa diferença quando a mulher está cansada, estressada, ela gosta de falar. E porque a gente não gosta, a gente não tolera, né? Não dá atenção, fala só, tá, ok, tem que participar da conversa. Eu já fiz isso muito com a Luíde. A minha sorte, que eu digo, é que ela fala, e se ela percebe, ela fala, você não está prestando atenção em mim, ou eu estou chateada com você, dê atenção, e eu fui aprendendo ao invés de ficar nervoso e irritado. No início eu não achava legal, mas eu vi que era o jeito dela. Então, essa questão do distanciamento, ela está muito assim nisso, né? A gente tem que aprender a ouvir
o outro. Ou então aprender a ficar um pouco calado na hora que o outro não quer falar. Exatamente. Mas depois a gente vai conversar. Nós criamos também o fantasma da insegurança. Aí a mulher já tem autoestima baixa porque acha que não é mais amada, que o relacionamento que ele já não te vê mais como antes. Às vezes um problema seríssimo dentro dos relacionamentos é a vida sexual. Aí o homem começa a pensar, eu não me sinto mais desejado, ela não me quer mais. E nós começamos a criar. E às vezes não é. É a forma de enxergar a vida sexual que é diferente. Nós sabemos que o homem tem uma outra visão e a mulher tem outra. Aí a gente começa a criar fantasmas. Ai, será que eu não sou bom o suficiente? Tudo porque não conhece o temperamento da pessoa, né? Excelente profissional, mas fica se sabotando, como o André falou, como você age dentro da sua área de trabalho. Gente, eu conheço pessoas que são excelentes profissionais, mas elas criam tantos fantasmas dentro delas, não sabem se relacionar, que não dá para trabalhar numa empresa. Não dá. Por exemplo, o André tem uma empresa que vira e mexe, ele está precisando contratar gente, porque às vezes a pessoa está lá dentro e não é porque ela não é boa profissional, ela sabe a técnica, ela sabe, mas às vezes de relacionamento não sabe. Eu até tenho uma pesquisa, eu li recentemente uma pesquisa dizendo o seguinte, que em cargos de chefia, a nível de cargos de chefia, 86% desses chefes são demitidos, não é porque ele não sabe fazer o serviço, é porque ele não sabe lidar com gente. Então fica subentendido que ele não sabe lidar com as diferenças, não sabe lidar com o temperamento do outro. O outro pode ter um temperamento diferente de mim, mas ele pode ser um excelente profissional. E os outros 14% é porque ele realmente não sabia fazer o serviço. Olha que absurdo. Olha que absurdo, gente, como as pessoas não sabem se relacionar, porque elas não se conhecem. E esse fantasma que nós colocamos aqui, ele é muito sério. As pessoas, elas vivem numa insatisfação com elas, com o relacionamento, com a vida. Ai, eu poderia viver mais, eu esperava mais de mim. Gente, eu não estou falando aqui de ambição, nós temos que ter uma ambição de vida, querer crescer, querer sempre que o nosso relacionamento melhore, mas só que essa insatisfação, né? A grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, nós achamos que a vida do outro sempre é melhor, porque nós temos um hábito, André, de ficar olhando a vida das pessoas no Facebook. Gente, no Facebook todo mundo é feliz. Todo mundo bonito, a família é sempre unida. Pensa, você só coloca foto bonita no Facebook, você não coloca uma foto quando você acorda descabelada. Com exceção daqueles que vão para um outro extremo e que ficam expondo os seus inimigos no Facebook também. Aí já também é outro extremo, tá errado. Mas geralmente, se você olhar lá a capa da sua foto, eu fico assim olhando, eu quero uma foto bonita, eu quero tirar foto com meus filhos. Agora, eu não tiro foto no dia que eu e o André estamos em crise no casamento. Eu não tiro foto, olha gente, hoje nós quebramos o pau. Não, eu tiro foto quando estou no restaurante com ele. Então nós ficamos uma vida de insatisfação porque nós comparamos a nossa vida com a do outro. Eu costumo dizer, meu amor, que nós sempre temos que comparar a nossa vida com a nossa mesma. Então eu olho hoje e penso, nossa, como o meu casamento está melhor do que há um ano atrás. Isso é saudável. Ou nossa, o meu casamento não tá legal, o que eu posso fazer para melhorar? Agora, gente, isso é algo terrível, você ficar se comparando ao relacionamento do outro pelo Facebook, que lá não tem nada de verdade ali é tudo virtual, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Pega esses inimigos todos aqui, que estão dentro da gente, o que acontece com isso tudo quando nasceu o primeiro filho? Nossa. O segundo filho, imagina se antes de ter os filhos, já está distante o casal, já tem muita insegurança no trabalho, é bom, mas se sabota na vida pessoal e é uma insatisfação terrível de si mesmo. Gente, isso tudo vai ficar nem em dobro, é 3, 4, 5 vezes pior. Então é uma necessidade, não é uma opção. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou por dentro para eu aprender a lidar com esses inimigos. Porque não há relacionamento que aguente se isso aqui não for trabalhado, mais ainda depois que os filhos chegarem. E os filhos é fruto do amor da relação. É a melhor coisa do mundo que tem no relacionamento. E eles não têm culpa. O que a gente tem visto é porque os pais têm esses inimigos, os filhos estão sendo prejudicados por causa disso. E é muito injusto com essas criaturinhas lindas que Deus deu pra gente. Tá ok? Vamos lá. Bom, e aí diante de tudo isso que a gente falou, você se conhece? Fala aí, de 0 a 10. Qual é a nota que você dá
no sentido de o quanto você se conhece, seus limites, suas habilidades, as suas coisas boas, né, que você tem, suas forças, suas fraquezas. De 0 a 10, eu dou nota 5. Eu dou nota 10. Isso você está me dizendo que você sabe seus limites, suas forças, e você sabe lidar com o outro também. Olha só, gente, isso aqui que o André falou é o seguinte: se você não está sabendo lidar com o outro, isso significa que você não se conhece. Porque um dos benefícios do autoconhecimento é que você consegue se olhar, entender das suas forças e das suas limitações. Você consegue entender que o outro ele tem forças, mas ele também tem as limitações dele. Então você fica mais tolerante. Agora, se você não está sabendo lidar com o outro, é um grande sinal que você não tem esse autoconhecimento. Isso aí. Bom, e uma forma do autoconhecimento é o temperamento, que é a sua maneira de ser e a sua maneira de agir. Então é o que você é e como você age com o outro, com o meio ambiente. Então isso fala muito do seu temperamento. Então uma ferramenta maravilhosa que nós queremos te ensinar é você conhecer o seu temperamento e como você lidar com o outro. Então se você se conhece e você sabe qual é a forma de você lidar com o outro, isso é uma ferramenta útil para o seu dia a dia. Porque, gente, existem formas diferentes de eu me sentir e tem formas diferentes como eu demonstro quem eu sou. E é isso que nós queremos. Como nós temos falado do temperamento, né? O temperamento aqui, cada pessoa tem o seu. E a gente tem que falar desde o começo, eu preciso me conhecer. Quando eu me conheço bem, eu vou conhecer o outro. Sim. E nós vamos apresentar para vocês aqui os 4 tipos de temperamentos. Como cada um tem um temperamento ou um pouco do outro, nós vamos apresentar aqui 4 tipos de temperamentos. Alguns dominam mais. Por exemplo, temperamento colérico, nós vamos explicar já já. Sanguíneo, fleumático e melancólico. Eu posso ter um temperamento ou eu posso ter ele que domina mais de um segundo, que é um pouco mais fraco, mais tem, ou a combinação de dois, um pouco de cada um. Ou seja, né? Todos nós temos esses 4, tá? Mas nós temos de uma forma hierárquica. Então eu tenho um pouco do colérico e eu tenho um pouco, mas talvez o colérico para mim é o mais forte. Então eu tenho algumas coisas ou outra do melancólico, bem pouquinho, mas ele está lá no último. E você precisa saber qual que é o seu temperamento e qual é a forma hierárquica, qual é o que mais predomina sobre você. Tá bom? Nós dois temos diferentes, nós não vamos colocar aqui ainda, mas os nossos temperamentos aqui, eles são diferentes, mas nós temos aprendido a nos completar, ela no temperamento dela e eu no meu, e fazer com que a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos, nossa família cresça. E dê certo. Gente, eu gosto de Tailô, está bom, você está me explicando tudo isso, mas qual que é o meu temperamento? Até agora eu não sei. Eu vou te contar uma história e eu quero que você se encaixe em alguma delas, tudo bem? Bom, é como se eu hoje chamasse 4 pessoas com os 4 temperamentos diferentes. O colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo, não nessa ordem, tá bom? E eu chamasse essas 4 pessoas e eu desse uma tarefa para elas. Eu falasse, olha, eu tenho aqui, nós estamos no pé de uma montanha e eu quero que vocês construam uma estrada até lá no alto da montanha. E eu quero que vocês abram caminho, tirem as árvores, limpem o caminho e façam uma estrada muito bonita. Eu vou te dar um tempo e daqui a pouco eu volto, passado alguns dias eu volto para saber se vocês construíram a estrada e que deu certo. Bom, eu mandei essa tarefa para eles e depois eu voltei para ver como é que tinha ficado a tal dessa estrada. E quando eu cheguei, a primeira estrada que eu fui ver foi do colérico. E na hora que eu cheguei lá, gente, eu fiquei impressionada, porque o colérico, ele fez super rápido a estrada. Eu cheguei lá e eu fiquei impressionada, gente. O colérico, ele já tinha feito a estrada e ele já tinha terminado tudo. E eu falei, nossa, como ele é ágil, como ele é, sim, destemido, ele vai e faz. E eu fiquei assim impressionada, porque eu vi como o colérico ele tinha sido ágil, determinado, ele passou pelos obstáculos e ele conseguiu. Gente, mas o que o colérico ele não percebeu é que no meio da estrada, a equipe dele, alguns tinham caído do trator, alguns tinham quebrado a perna, alguns ele quase que chegou sozinho lá no
matou, porque quando ele olhou, ele destruiu algumas árvores que não podiam destruir. Ele matou um passarinho que estava quase em extinção já, mas ele fez. Mas só que ele foi passando por cima de tudo e de todos. Agora eu falo uma coisa, o colérico, ele fez isso, por exemplo, ele é ágil, ele é determinado, mas ele foi tipo assim, foi machucando as pessoas. Ele faz isso de propósito? Você acha que ele faz isso de propósito? Claro que não. Não, gente, é o temperamento dele. Então é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que faz? Essa sou eu, tá, gente? Aquela pessoa que tem que fazer, faz. Ela tem uma tarefa, ela vai lá e faz, mas ela nem vê. Aí às vezes as pessoas falam, nossa, como aquela pessoa é grossa. Nossa, ela não tem empatia com ninguém, ela vai lá e faz, mas ela não faz por mal. Não. É porque ela tem um temperamento meio colérico, ela tem que fazer, ela vai fazer. Agora, quando eu fui ver a estrada do Sanguíneo, eu cheguei lá, eu vi que ele tinha feito a estrada, mas no meio da estrada tinha festa, eu vi que tinha sinais de festa, porque ele, gente, antes de começar a estrada, primeiro ele reuniu toda a equipe dele e ele falou, olha, pra gente começar a fazer a estrada, vamos fazer um churrasco antes de inaugurar a estrada. E eles foram fazendo festa, ele também, o Sanguíneo, ele fez vários planejamentos, então ele sonhou, porque o Sanguíneo ele sonha alto, sabe? Mas só que no meio da estrada, ele foi construindo a estrada e foram acontecendo alguns obstáculos. E o Sanguíneo, como ele é muito festeiro, ele gosta de festa, ele foi abrindo mão de alguns planos. Ah, deixa esse plano pra lá. Então, geralmente, ele foi começando as coisas e não foi terminando. E ele foi indo de festa. Não foi o primeiro a acabar, com certeza não, porque pensa no homem, numa pessoa que se distrai com muitas coisas. Mas ele chegou lá e a equipe dele estava lá, estava todo mundo feliz e ele finalizou a estrada assim, né? Não concluiu tudo perfeitamente, porque essa não é o perfil do Sanguíneo. Ele é mais de festa, mais de alegria e ele é muito sonhador. Se eu pudesse falar alguma coisa, se você soubesse o que o Sanguíneo planejou para essa estrada, era coisas mirabolantes. Tudo bem que nem todas concluíram, mas ele pelo menos sonhou, né? Mas uma coisa interessante, todo mundo estava bem, estava feliz. Diferente do colérico. O colérico, ele se propôs a fazer e ele fez. O Sanguíneo, ele se propôs a fazer, ele não fez tudo o que ele se propôs, não. Mas ele fez também. Mas todo mundo ficou feliz. Todo mundo feliz. Essa é uma grande diferença, né? Nós temos aqui o fleumático. Aí eu fui lá ver a estrada do fleumático para ver, né, como é que é. O fleumático, ele é totalmente preocupado com a equipe dele. Então ele se reuniu com a equipe, mas a primeira coisa que ele fez, o fleumático, foi o seguinte, ele só estava na liderança dessa construção dessa estrada porque eu pedi para ele fazer. Porque se fosse para ele tomar a liderança, ele não gosta muito não. Mas já que eu coloquei ele para fazer, ele foi fazer. Então ele foi construindo, mas como o fleumático ele é totalmente ligado no que as pessoas pensam, no que as pessoas vão pensar de mim, ele é preocupado muito com a equipe, ele foi fazendo de um jeito mais lento, porque imagina a cena, as pessoas entraram em cima do trator e começaram a derrubar as árvores, começaram a construir a estrada, aí no meio do caminho um falava, ai a minha perna tá doendo, aí eu falei, mas não, para, ia lá e arrumava a perna dele, aí o outro caminhava, o outro, eu tô com dor de barriga, aí eu falei, para. Então ele é uma pessoa totalmente voltada para as pessoas. Então, como ele é muito preocupado com as pessoas, isso pode paralisar um pouco ele. Por que vai paralisar ele? Porque ele fica pensando o que vão achar, o que vão pensar de mim, será que eu faço desse jeito, será que eu faço daquele jeito? Ele até termina a estrada de uma forma mais lenta, porque ele está muito preocupado com o outro. Mas uma coisa é certa, a equipe dele está extremamente bem estruturada, calma, está sendo bem cuidada, porque isso para ele é importante. Agora nós vamos lá para o melancólico. Fui lá no melancólico para ver como é que estava. Eu percebi que o melancólico foi o último a terminar a estrada. Porque o melancólico, ele é extremamente detalhista. Então, antes dele construir a estrada, ele primeiro viu se o trator tinha gasolina, que o trator? Diesel. Desculpa. Então ele viu se o trator ele tinha diesel, ele foi ver se o pneu estava tudo bem, ele investigou quais são as árvores que podiam ser destruídas ou não, ele foi até a prefeitura e pegou a licença, ele calculou quanto tempo que ia ser,
Com certeza alguns da equipe dele já estavam até cansados, estavam até dormindo. Ai, vai logo e faz. Mas o melancólico, ele não teve nenhum problema no meio do caminho, porque ele sabia passo a passo o que ia acontecer, porque ele gosta de planejar, extremamente detalhista. Mas tem uma coisa, ele com certeza foi o último a chegar, ele cumpriu com excelência a estrada, mas se eu pudesse analisar, a estrada do melancólico foi a de maior perfeição. Qualquer coisa que eu pedisse para ele, ele sabia me entregar. Então, se eu pudesse analisar a estrada do melancólico, ela saiu de maior perfeição. Por quê? Porque ele é extremamente detalhista, ele sabe das coisas, ele se planeja. Isso causa um pouco de irritação para quem está do lado dele, porque para ele agir, ele demora muito, ele é muito no concreto, é preto no branco, ele geralmente não é muito sonhador, assim, porque para ele sonhar alto, ele tem que planejar muita coisa, né? Mas ele, com certeza, tudo que é pedido para o melancólico fazer, ele faz com excelência. Com excelência, né? E você, como construiria esta estrada? Você construiria cheio de amigos, seria muito detalhista? Como você construiria essa estrada? E como você tem construído a estrada da sua vida? Quais são as decisões? Quais são os detalhes ou não com que você tem tomado para que a sua vida tome um rumo? Lembrando aqui, gente, que não existe o temperamento um melhor do que o outro. Não. Todos terminaram a estrada, tá? Todos conseguiram terminar. Mas claro que aqui eu fui um pouco mais expressiva para que vocês entendessem, mas como eles construíram foram de formas diferentes, que não é certo ou errado. Existem os pontos fortes de cada um, mas existem também os pontos que precisam ser melhorados, né? E é isso que nós queremos que você perceba. Como você tem construído a estrada da sua vida? Como é que você tem lidado com isso? Você tem trabalhado o seu ponto forte? Você tem trabalhado o seu ponto fraco? Então, por exemplo, eu tenho um temperamento que é colérico. Então, eu faço as coisas, eu tenho que fazer e tem que acontecer, né? Então, eu consigo entender qual é o meu ponto forte. Eu consigo entender que tudo que eu pego para fazer, eu vou fazer, isso é um potencial meu, eu sei que eu sou boa nisso, mas eu consigo entender que eu preciso me preocupar mais com os outros à minha volta. Então é algo que eu estou 100% de olho. Então eu fico totalmente assim, olhando, melhorando, aprendendo técnicas que me ajudem a ser mais calma, né? Agora, como que eu consegui perceber isso? Quando eu olhei para dentro de mim. Né? Assim como o André, ele tem, por exemplo, essa qualidade de fazer as coisas muito bem detalhista, ele faz, mas às vezes ele tem que entender, eu tenho que pôr pra agir, porque senão muita coisa minha do papel não sai, nesse sentido, ele fica de olho nisso também. Na verdade, o bom da gente conhecer o nosso temperamento é que ela, por exemplo, ela vai e faz, e eu tô aqui do lado dela pra muitas vezes falar o seguinte: amor, ó, tem pessoas, porque eu sou mais sanguíneo, eu sou mais festeiro, eu sou mais junto com pessoas. E olha que interessante, ela vai e faz. Eu não sou tão bom quanto ela pra ir e desbravar mesmo e fazer. Mas ao mesmo tempo eu vou segurando ela. Amor, ó, tem um fulano, tem um ciclano, vamos nos preocupar com pessoas. E quando eu tô fazendo alguma coisa, ela fala assim: amor, mais foco. Vai lá, amor, vamos continuar. Esses dias, né, ela falou, não foi ontem, eu acho que ela falou pra mim, porque meu aniversário tá chegando. E ela falou assim pra mim: meu bem, como é que você vai? O que você quer que a gente faça? E eu falei pra ela o seguinte: vamos fazer jantar, né? Alguma coisa só entre a família. Aí ela: nossa, mas você gosta tanto de estar com os amigos, no meio dos amigos, né? Vamos fazer com todo mundo junto. Eu falei: vamos pensar ainda, pra ver como que a gente vai fazer. Se é o aniversário dela, o máximo eu acho que é a família. Eu sou mais tranquila, gosto de ter pessoas do meu lado, mas isso mais é do temperamento dele, entenda. E existem pessoas que causam problema dentro do relacionamento por causa disso. Porque aí eu vejo que ele quer festeiro. Nossa, ele nunca tira tempo só pra família. Ele quer sempre estar com os amigos. Gente, é o temperamento dele, ele gosta de estar com os amigos. Ou ele pode olhar pra mim: nossa, como a Luísa é chata, não quer estar envolvido com as pessoas. Não, gente, é o meu temperamento. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto. Mas se eu fizer uma reuniãozinha com família, eu, minhas irmãs, minhas cunhadas, meus filhos, sobrinhos, pra mim tá excelente. Que é diferente do André, e tá tudo bem. Então, a importância de você conhecer o seu temperamento e do seu parceiro é de... Gente, você vai melhorar os conflitos dentro do seu relacionamento, assim, quase que 90%. Os outros 10% são as outras coisas.
mas só o fato de eu entender o funcionamento do André e o André entender o meu funcionamento, a gente dá um salto, né, amor? E aí, conhecendo os temperamentos, você consegue saber lidar melhor com aqueles inimigos, né? Os fantasmas, Sim. os sabotadores que vêm, a insegurança, como a gente colocou, e outras. Na verdade, a gente colocou alguns, né? Mas existem vários. Eu me conheço, eu sei melhor as minhas limitações e aprendo a lidar melhor com dela. Bom, e a gente quer agora oferecer para você, né, ter acesso a tudo isso. A gente quer oferecer, nós vamos disponibilizar para você, você vai ver aí na telinha, nós vamos disponibilizar para você um link onde você vai ter acesso ao teste de temperamento. Olha que coisa maravilhosa. Nós não queremos só que você fique imaginando qual é o seu. Gente, vai lá. Clica nesse link, você faça o teste, ele é super rápido e tranquilo, vai aparecer no seu e-mail, então você vai ter que se inscrever, deixar seu e-mail e nós vamos disponibilizar para você o teste de temperamento. Faça em você, faça no seu parceiro, se tiver filho, gente, se conheça, você vai saber quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, dentro de um relacionamento você vai saber como lidar, como eu vou utilizar aquilo que o André tem de maior força, que é ele ser acidentalista, e o que a Lois tem de maior força. Vamos unir, ao invés de ficar um puxando pro outro, meu jeito é certo ou o seu é certo, o que nós podemos fazer junto para que o nosso relacionamento rompa e a gente consiga. É muito importante que se você fizer, a hora que você fizer, você fale pro seu parceiro, sua parceira, para que o negócio não fique manco, só um fazendo, né? O ideal é que os dois façam. E aí olha que interessante, depois que você fizer, que você realizar o temperamento, você vai saber apenas o resultado, você vai receber no seu e-mail. Isso. E aí em breve você vai ver que nós vamos avisar você. Nós vamos fazer uma devolutiva para você, explicando, né, tudo. Cada um, quais são as suas forças. Hoje a gente deu uma pincelada, mas você vai saber quais são as suas forças, quais são os seus pontos fracos, se você tem a junção dos dois, como fazer, como é que relaciona, por exemplo, eu sou colérica, o André é sanguínea, como os temperamentos mais fortes que nós temos, como que faz para dar certo. Então, assim, é super importante que quando você assista a próxima aula, você já esteja com o seu e do seu parceiro também, que eu sei que muita coisa vai... Tudo isso vai vir por e-mail. Mas olha que interessante, quando a gente estiver fazendo a devolutiva, nós vamos marcar uma data, você vai ver que vai estar escrito por aí, você vai receber. Se fez você e o parceiro, assistam os dois juntos. Vai ser Vocês vão rir um pouco gente. com a gente, vai ser muito legal. E você vai olhar assim como eu e o André um dia fizemos, falando: meu Deus, André, é você mesmo, pelo amor de Deus. Agora eu entendi por que você fazia daquele jeito, por que você agia daquele jeito. Isso não significa que você vai já aceitar 100%, mas significa que você vai começar a trabalhar dentro de você, que nós somos diferentes, gente, e a gente precisa é saber. Algo maravilhoso. Sim. É libertador para o seu relacionamento. É libertador, né? vamos lá. E você vai ter uma sensação de prazer. Gente, é tão gostoso você ver e você ver que tem coisas boas dentro do seu temperamento. Existem coisas boas e verdadeiras dentro de você que você fala, gente, é assim mesmo, é desse jeito que eu vejo o mundo. E o seu parceiro, nossa, é desse jeito, é por isso que ele é assim. Muito legal. Então vai te dar uma sensação gostosa, de prazer. E quando você começar a se mapear, você vai encontrar quais são as fortalezas, né? Os valores, aquilo fortaleza, que coisas boas que você tem. Nós não estamos falando de coisas negativas. Aquilo que é forte dentro de você, você vai alimentar mais isso, o outro vai reconhecer também. E, gente, uma coisa muito legal, né? A gente precisa reconhecer qual é o nosso valor. Nossa, qual é o gente. seu valor na educação dos seus filhos? Qual é o seu valor no seu casamento? Qual é o seu valor dentro da empresa que você trabalha? Às vezes a gente sempre fala assim, ninguém reconhece o meu valor, né? A minha esposa, meu marido, meu patrão, não sei o quê. Mas você reconhece? E você, quando você se mapear, conhecendo o seu temperamento, você vai ver o valor que você tem e o importante, os pontos que você precisa de melhorar. Gente, isso é libertador. Porque todo temperamento tem algo que precisa ser melhorado. E tá tudo bem, tá, gente? Você pode melhorar e você vai potencializar aquilo que você tem de melhor. Então a nossa dica para você agora, não termine de assistir esse vídeo sem apertar esse link aí. Isso. Se inscreva, faça, que eu tenho certeza que isso pode ser um divisor de águas para o seu relacionamento, assim como foi para mim e para o André. E o importante de tudo isso é que isso é gratuito. Totalmente gratuito. A gente quer apenas ajudar você. Da mesma forma que foi bom pra mim e pra ela, foi libertador no nosso casamento depois que os filhos chegaram. Então vocês não têm ideia o quanto essa questão de temperamento nos ajudou, gente, a lidar melhor. Até pra a forma que o André cria as crianças, ele tem um olhar em relação aos meninos,
é baseado no temperamento dele. Claro. E o meu, que é mais, né, é baseado no meu temperamento. Então a gente tem que se mesclar, tem que falar, amor, você precisa nisso. Aí o André fala, amor, dá uma melhorada nisso. Que tá muito ligado a como eu vejo o mundo, que não é certo ou errado. Nós só temos formas diferentes de enxergar. Então vai te ajudar até na criação dos seus filhos a entender, né? Então, gente, bora lá. Pega o link aí que tá aí embaixo, acessa ele, coloca seu e-mail e você vai receber o teste no seu e-mail e aí você vai, como a gente diz, descomplicar. Ajuda você mesmo, se ajude a descomplicar suas emoções e viver uma forma mais livre, mais gostosa, exatamente. Sua vida pessoal, no seu casamento. Pessoal, nós queremos pedir para vocês também, toda vez que você curte um vídeo nosso, significa que está fazendo sentido para você. Isso. Então vai aí, curte para nós aí se você está gostando, comente aí abaixo nos comentários. comentários. Né? Os comentários nos como ajudam a melhorar. qual que é o seu temperamento, qual que você acha que é o seu, marque outras pessoas que queiram também, o que você acha que esse conteúdo é importante, isso é muito importante para nós, ver esse feedback de vocês. Outra coisa, eu já fiz isso. Faça Mas outra vez. com o decorrer do tempo, é tanta coisa que acontece na nossa vida que há uma possibilidade de você tornar um mais forte do que o outro e dar uma mudança aí. Tá bom, gente? Tá bom, pessoal? Olha, descomplicar transforma. E é isso que nós queremos trazer para a sua vida e para o seu relacionamento. Beijo, Forte carinho. abraço, até a próxima. Tchau, gente.